Olá, eu sou Leonardo Utamarte, escritor e realizador audiovisual. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Entre Páginas e Prateleiras, um canal destinado a resenhas literárias, onde eu abordo diversos gêneros e tipos de livros e literaturas possíveis, né? No caso, hoje eu vou falar sobre um conto, né? Então, realmente eu falo sobre diversos tipos, né? É bem variado. Hoje eu vou falar sobre o conto do Machado de Assis, como eu tenho feito já há algumas semanas. Já falei sobre 2 contos do Machado de Assis presentes nessa obra, 50 contos de Machado de Assis, que foi uma coleção colecionada por John Gladstone, né, da Companhia das Letras. Já é uma edição que já tem alguns anos, essa edição, mas é boa, apesar de que falta alguns contos que são assim, muito célebres na trajetória do Machado de Assis, né, como escritor. Por exemplo, tem o conto Mariana. Ele não tem aqui o conto Mariana, que é um conto muito importante, né? Enfim, mas no caso hoje eu vou falar sobre o conto O Caso da Vara, que está presente aqui na página, vejamos aqui, na página 426. Na página 426 dessa obra você vai encontrar o conto O Caso da Vara, que é um dos contos, um dos melhores contos, né, dele. É difícil achar um conto do Machado de Assis que não seja bom, mas eu tô falando dos melhores aqui, né? Já falei do conto Missa do Galo, já falei do A Cartomante, e agora estou falando desse conto, né? Se tivesse Mariano eu falaria dele, mas no caso posso deixar para outro momento. Vou falar agora da Missa do Galo, ou quer dizer, do Caso da Vara, né, que é o conto de hoje em dia. Então, o conto O Caso da Vara, né, escrito por Machado de Assis, publicado em 1891, já no Brasil República, e na fase realista do autor, que é o maior nome da literatura brasileira. Inclusive, no momento que estou gravando, tem tido uma repercussão por causa de uma gringa, né, uma estrangeira que falou bem do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí isso viralizou e virou uma questão assim, tipo, no Brasil, não foi no Brasil isso, né, virou um funduê no Brasil, né, porque uma gringa falou bem da obra do Machado de Assis como se fosse a primeira vez. Quer dizer, se o brasileiro fala bem da obra dele, não tem valor nenhum, né? Mas enfim, claro. Então, falando do conto, né, no caso da Vara, a obra é uma crítica social, uma narrativa que vai além da mera questão de covardia, como algumas pessoas interpretam, né? O conto como sendo uma covardia de Damião para com a Lucrécia, né? São 2 personagens importantes para a história. Então ela vai além dessa mera questão de covardia, revelando as complexidades das dinâmicas de poder e de moralidade questionável, né, dos personagens, que são características típicas do realismo machadiano, né. Essa interpretação de ser um conto sobre covardia é uma interpretação superficial e não captura a profundidade filosófica que Machado impregna em sua obra, né, influenciado por Arthur Schopenhauer, né. Arthur Schopenhauer, que foi um filósofo, né, para explicar a influência do pensamento metafísico, né, do mal. Então, para explicar a influência do pensamento da metafísica do mal, de Schopenhauer no conto e em todas as obras de Machado, podemos analisar como os conceitos filosóficos de Schopenhauer se manifestam na narrativa e nos personagens. Schopenhauer, como eu disse, é um filósofo alemão do século XIX. Em sua obra O Mundo como Vontade e Representação, que eu até citei quando eu falei do primeiro conto, do conto da Missa do Galo, ou foi no outro conto, não me lembro agora, mas eu citei essa obra do Schopenhauer, que eu não cheguei a ler, mas
É uma obra muito densa, muito difícil de ler, né? Ele é um filósofo bem difícil, Schopenhauer. Então nessa sua obra, né, O Mundo como Vontade de Representação, o Schopenhauer ele apresenta a ideia de que a vontade é a força fundamental e irracional que governa o mundo. Segundo ele, a vontade é a essência do ser humano e é responsável pelo sofrimento e pelo caos no mundo. Ela é cega, insaciável e nunca encontra satisfação completa, resultando em um ciclo interminável de desejos e frustrações. Então, falando do conto agora especificamente, né, o caso da vara narra a história de um jovem chamado Damião, né, o protagonista é Damião, que foge do seminário, né, ele tá fugindo, ele tinha entrado no seminário, é um jovem, tinha uns 16 para 17 anos por aí. Ele foge do seminário e busca abrigo na casa de Sinhá Rita, é outra personagem importante para a história. Sinhá Rita, que é uma mulher de influência e poder no local ali no Rio de Janeiro. A história se passa por volta de 1850, ou seja, ainda no Brasil império e escravocrata, né? Então, Damião foge do seminário em busca de liberdade, guiado por sua vontade de escapar de um destino imposto, né? Ele não deseja mais seguir a carreira eclesiástica imposta pelo pai e procura a ajuda de Sinhá Rita, né? Que ele mal conhece, é uma senhora que ele mal conhece, mas ela é conhecida por resolver problemas, assim, tendo forte persuasão sobre as pessoas ao seu redor. Sinhá Rita, por sua vez, exerce sua vontade de poder ao dominar os outros, né? Incluindo o domínio sobre a jovem Lucrécia, que eu já falei, né? Vou falar mais dela depois, que é uma personagem importante para a história. Então ele vai até a casa, né? Ele sai correndo do seminário, ele foge mesmo, assim, né? Um dia de sol, e encontra a casa assim da Maria Rita. Inclusive até na hora que ele vai entrar na casa, é até uma cena bem cinematográfica, assim, parece, na leitura. Vem passando um padre, se por acaso vem passando um padre, ele foge, assim, entra na casa e fica olhando pela brecha, enquanto o padre passa sem perceber, sem ter percebido ele, né? Aí é uma cena que, aí assim, a Rita que tá dentro de casa fica olhando pra ele espantado, assim, quem é? O que tá acontecendo, né? E ele, quando ele olha pela janela, assim, o modo como o Machado se descreve é extremamente uma coisa assim, completamente cinematográfica, eu acho que ele tá. E o cinema ainda não tinha sido inventado quando ele fez isso. Então, mas por que ele entra na casa de Sinhá Rita? Não é por acaso, né? Porque ele sabe que assim, a Rita conhece o padrinho dele, né? Então, Sinhá Rita chama o padrinho do jovem Damião, né? Ele explica, né? Claro, Damião ele explica a Sinhá Rita que ele não cometeu nenhum crime, que não é nada de grave, né? E que ele entrou ali assustado, assombrado, corrido, porque ele não quer mais ser padre, não quer mais seguir a vida eclesiástica, não quer voltar ao seminário. Ele dá seus argumentos, suas explicações do porquê de tudo isso e convence a Rita. E que, por sua vez, né, é uma pessoa que vai tentar convencer o padrinho dele, né? Para que o padrinho dele, por sua vez, convença o pai dele, né? Para chegar no pai dele que ordenou que ele fosse ao seminário, né? Então, Sinhá Rita chama o padrinho do jovem, Damião, né? Que quando vê o afilhado fugido, né, na casa da amiga, fica irritado, né? O padrinho, quando ele chega, eu não me lembro agora o nome do padrinho dele, ele chega na casa da Sinhá Rita e vê o afilhado dele, ele fica irritado, por que você está fazendo aqui, né? Fica muito bravo, mas é repreendido por Sinhá Rita, que tem forte persuasão. Então o padrinho do jovem, ele tem que resolver o problema, né? Ele tem que lidar com o pai do menino, do jovem, né? Ele tem que conversar com o padre dele, né? Para convencê-lo de que o jovem Damião não pode mais voltar para o seminário porque não tem jeito para isso, né? Basicamente isso que é simplesmente isso que ele quer. Ele não tem vocação para o seminário e não quer de jeito nenhum. É simplesmente isso. Não dá muitos argumentos para além disso, né? O Machado de Assis não está interessado em explicar o porquê, né, disso. Então, o padrinho vai embora, vai com esse dever, né, de conversar com o padre para dizer a ele que o filho dele
tentar convencer o filho dele a não voltar para o seminário. Muito bem, é muito claro isso aqui, né? Aí, enquanto isso, né, o Damião, ele fica na casa de tia Rita, fica lá aguardando resposta do padrinho. E aí, isso ocorre por volta do meio-dia. Ele passa a tarde toda, né, esperando uma resposta do padrinho. Muito bem. Então, enquanto está na casa de tia Rita, Damião se sente mais relaxado, né, depois que o padrinho vai embora. Ele conversa com as amigas da anfitriã, né, a tia Rita. As amigas que chegam toda tarde vão lá para conversar com ela. E Damião, ele conta algumas anedotas e se depara com Lucrécia, né, a jovem que eu mencionei 2 vezes já. Lucrécia, que é uma menina negra escravizada, né. Ela tem por volta dos 11 anos de idade, assim. E ela se encarrega de uma tarefa, né, como as outras mulheres escravizadas também. Ela está costurando alguma coisa. Eu não me lembro exatamente o que ela faz, mas é um tipo de crochê, alguma coisa assim. Ela está costurando. E sob a ameaça de ser castigada com uma vara caso não termine o trabalho no tempo certo, né? Então, daí o título, né? Caso da vara, né? Se ela não terminar no tempo certo, será castigada com uma vara. Muito bem. Só que a menina Lucrécia, né, se distrai com as anedotas de Damião, né? Dando até risadas, né? Enquanto ele conversa ali, ela fica ouvindo, né? Se distrai. E Damião, vendo a situação da menina ali, né? Escravizada, né? Por mais que seja no período, a história se passa no período da escravidão, assim, né? Onde vigorava, né, a escravatura. Damião promete a si mesmo, né, olhando para ela e vendo ela risada, ele se afeiçoa, acha ela uma pessoa muito agradável, né? Ele promete a si mesmo que um dia irá apadrinhar a Lucrécia, né? Ou seja, ele irá protegê-la. Ele promete para sua própria consciência. Daí anoitece, né? Chega a noite e as amigas de Lucrécia vão embora. E fica somente eles ali junto com as mulheres, né? Que estavam costurando. Damião recebe uma carta de seu padrinho, né? Outro escravo, né? Um homem escravizado aparece, né? Com a carta. Dizendo, então a carta diz que ele não teve muito sucesso, né, ao conversar com o padre, né, o pai de Damião. Ele não teve muito sucesso ao convencer ele para sair de vez do seminário, né. Sim, a Rita então responde com outra carta, ordenando que ele resolva o problema de qualquer jeito, né. Ela dá uma ordem simplesmente assim, uma coisa bem curta, né. Eu não me lembro as palavras exatas, mas ela diz que assim, resolva o problema, né? Ou a gente nunca mais vai se ver, você nunca mais vai me ver e tal. Algo assim, é até curioso entender, né? Que você quer saber qual é a influência, por que essa assim, a Rita tem tanta influência assim sobre ele e tal. Isso não fica explicado. Então chega a hora em que as criadas, né? Criadas entre aspas, que é o nome que eles dão, ou seja, as mulheres escravizadas, né? Ou os homens, no caso, os criados, né? Os homens escravizados. As meninas e mulheres escravizadas que estavam na casa costurando, né? Chegou a hora em que elas têm que entregar a tarefa de costura já terminada. E Lucrécia é a única que não conseguiu concluir a sua tarefa, justamente porque perdeu tempo prestando atenção em Damião, né? Então, porque ela perdeu aquele pouco tempo ali ouvindo as anedotas de Damião, ela não conseguiu terminar a tempo a sua tarefa de costura, de crochê, não sei exatamente o que é. E se a Rita então vai castigar a Lucrécia. Só que no primeiro momento ela não acha a sua vara. Ela diz, cadê minha vara? Eu vou castigar você. Puxa pela orelha a mina, né? Aí eu vou castigar, cadê a vara? Aí procura a vara, não encontra. Aí quando ela percebe, a vara estava perto de Damião, que estava do outro lado da sala. A vara estava na parede, né, atrás dele. Aí sim a Rita pede ao jovem, né, que lhe entregue a vara. E Damião enfrenta um dilema moral, né, que ele fica em dúvida entre ajudar a Lucrécia, né, a menina, que ele havia prometido a si mesmo que iria protegê-la, ou obedecer assim a
né? Ele pode obedecer assim a Rita, que até então estava lhe ajudando a sair do seminário, né? Que no caso seria entregando a ela a vara, né? Se ele entregasse a vara, ele estaria ajudando assim a Rita. Se não, né? Não. Então ele não quer se envolver na punição da menina, né? Mas também não deseja desagradar assim a Rita, de quem depende para manter a sua liberdade recém-conquistada, né? Damião por fim cede à pressão e pega a vara. Ele, ao refletir naqueles segundos ali, ele pega a vara, entrega a vara assim a Rita, né? Demonstrando a falência de sua moralidade e a incapacidade de se posicionar contra a injustiça, preferindo preservar seus próprios interesses, né? E assim termina o conto. Bem assim mesmo, ele simplesmente entrega a vara e o conto acaba. E você não sabe o que resolveu com relação à saída dele se o pai dele foi convencido a sair dele, né? Enfim, tudo isso é deixado de lado. Isso não importa. Enfim, a história acaba aí, né? Você fica se perguntando assim, é um caso de covardia, né? Temos aí uma figura que é covarde, que fugiu do seminário, mas não teve coragem de ir até a própria casa, a casa do pai dele, para poder dizer, né, que queria sair. E depois ele prometeu a menina, né? Prometeu que iria proteger a menina e depois não protegeu, né? Fez o contrário. Então temos aí um caso de covardia. Isso seria um pensamento, uma forma fácil de pensar, né? Seria fácil pensar o conto como sendo uma questão de covardia, né? Seria senso comum até. Só que não é um caso. Não é esse o caso, né? Você não deve ler Machado de Assis sem a ótica de Schopenhauer, né? O centro desse conto é o dilema moral, né? O conto interno, né? Quer dizer, o conflito interno de Damião entre cumprir ou não uma promessa que fez a si mesmo, uma promessa à sua própria consciência. Afinal, ele jurou que protegeria Lucrécia, né? Mas falha em cumprir esse juramento, não para Lucrécia, mas para a sua própria consciência. É um dilema que ressoa fortemente com o conceito kantiano de moralidade. Então, segundo Immanuel Kant, né, um filósofo alemão iluminista do século XVIII, a verdadeira atitude moral está em seguir o imperativo categórico, né? Muita gente já ouviu falar isso, né? Ou seja, obedecer à consciência no que é certo, né? Independentemente das circunstâncias externas. Damião deveria, sob esta ótica, negar a ordem de Sinhá Rita, talvez jogando a vara pela janela, né? Se ele fosse seguir o princípio de Kant, né? Ele deveria jogar a janela. Segundo, se ele acha que o correto era não punir a menina, né? E ele deveria agir segundo essa moral, né? Sua própria moral. Ele deveria fazer isso, né? Jogar a vara, não entregar a vara assim a Rita, né? Jogando tal, e cumprir, né, a promessa feita à sua consciência, né, de proteger Lucrécia. Só que Schopenhauer oferece uma visão mais pessimista e complexa da condição humana, né? Uma visão que Machado abraça, na verdade, né? Por isso que você tem que ler Machado sobre a ótica de Schopenhauer, né? Ele argumenta, né, o Schopenhauer, que o mundo é regido pelo caos, uma força irracional que também está dentro de nós. A vontade, né, que tem a ver com a obra dele, né, sendo a essência do ser humano, né, é irracional. Essa vontade, que ele chama de vontade, né? É o conceito de vontade dele, né? Não é a vontade no sentido comum, no senso comum, né? Então a vontade, se não é a essência do ser humano, é irracional. Então a desorganização do ser e a incapacidade de alcançar a harmonia interna são manifestações do mal ontológico, mal. A ontologia é pensada como a condição da existência, né? Então são manifestações do mal ontológico, são causas da própria desordem e do sofrimento, né? Para Schopenhauer, a moralidade kantiana, como regra da consciência, não pode se impor ao caos,
que é a regra do mal. Então o mal acontece inevitavelmente porque estamos imersos no caos e não podemos lutar contra ele de forma eficaz. A desorganização é evidente na moralidade frágil de Damião e na crueldade disfarçada de benevolência de Sinhá Rita. E a situação de Lucrécia, submetida a um sistema de opressão e violência, também reflete essa desorganização e o sofrimento causado pela vontade, né? A ideia de vontade. Então, o personagem Damião, estando envolvido na situação e incapaz de observar esteticamente, isto é, de observar de forma distante, né, a situação, ele age de acordo com a metafísica do mal. Ele trai a sua consciência ao ceder à pressão externa e ao medo de desagradar assim a Rita, né? Então a ação de Damião é uma manifestação da tese de Schopenhauer, ou seja, da incapacidade de cumprir com a consciência moral, porque o caos e o mal inerente à vontade humana sempre prevalecem. Schopenhauer quebra com a possibilidade de ser kantiano e seguir uma regra da consciência de forma plena. Na prática, segundo ele, né, os indivíduos optam por salvar a própria pele, embrenhando-se na metafísica do mal e da moralidade. Por isso que Damião, em seu dilema, acaba sucumbindo a essa realidade, optando pela autopreservação ao invés de cumprir o seu dever moral. Outro filósofo alemão, um cara chamado Friedrich Nietzsche, né? O Nietzsche do século XIX, o cara é um filósofo pop, né? Mais tarde ele vai recuperar e expandir as ideias de Schopenhauer, desconfiando dos julgamentos morais que pretendem ser isentos. Ele sugere que todos os julgamentos são de algum modo parciais, já que todos estamos envolvidos nas situações que julgamos, né? Essa perspectiva, embora seja um assunto à parte, complementa a análise schopenhaueriana do conto de Machado de Assis. Em resumo, o caso da vara, que é um conto rico em complexidade moral e filosófica e que reflete a influência de Schopenhauer sobre Machado de Assis. O conto não apenas explora o dilema moral de Damião, mas também revela a inevitabilidade do mal ontológico, a fragilidade da consciência moral diante do caos e a tendência humana de optar pela autopreservação, né? Então é isso que eu queria dizer sobre o conto O Caso da Vara, presente, que é um conto do Machado de Assis, presente no caso, tenho aqui nessa obra 50 Contos de Machado de Assis, na página 426, O Caso da Vara. O Caso da Vara. Muito bem. É um conto que vale a pena ser lido, não importa em que obra você encontre, né? Em que coleção você encontre. Tem outras coleções, né? Coleções completas do Machado. Vale muito a pena ler, né? Então é isso. Eu agradeço a você que chegou até aqui. Se gostou do vídeo, dê like. Entre no canal, veja outros vídeos. E compartilhe o canal também, né, para outras pessoas que gostam de literatura, porque ela provavelmente pode encontrar aqui nesse canal algum vídeo que lhe interesse. E dê uma olhada no meu blog, que é leonardotamate.com.br. Lá você vai encontrar meus contos, por que não? Através da newsletter, né? Através de um site que você vai ter acesso lá a alguns contos que eu publico e também aos meus livros. Você vai ter acesso através da Amazon. E também artigos, eu escrevo alguns artigos sobre temas variados. E também você vai ter acesso ao meu catálogo de filmes, né? Que eu sou realizador audiovisual, eu faço filmes
alguns filmes, já fiz curtas, média-metragem, né? Você tem acesso lá a uma aba, onde você pode ver, né? Todos, praticamente todos, né? Todos que eu já fiz, eu deixo disponível pelo YouTube, né? Pelo meu canal. Outro canal, não é esse canal. É isso, né? Minhas críticas também estão por lá, críticas de cinema escritas, né? E tem também essas resenhas literárias em forma de vídeo, né? Vocês também vão encontrar por lá alguns desses. Então não deixe de conferir meu site, novamente, leonardotamarte.com.br. Tá o link aqui na descrição do vídeo, mas também está no comentário fixado aqui. Muito obrigado, o vídeo já está ficando longo, novamente por ter chegado até aqui. A gente se vê na próxima semana falando sobre algum livro que eu já tenha lido, né? Muito bem. Até a semana que vem.